Eu não conheço nenhum judeu ou cristão que não negue capítulos de Levítico, certo? Mas eu acho muito, muito comum, como vimos esta noite, que as pessoas ignorem que os hadiths, os ditos de Maomé, são bem claros sobre o que fazer em relação aos gays. Esta estudante ignorante de Oxford defende o Islã e então Douglas Murray a destrói. Dê uma olhada. O que é o Islã? Já discutimos bastante sobre isso hoje, e com apenas 10 minutos é improvável que eu consiga dar uma definição completa para vocês. Se você ouvir o Zak, Maomé, que fundou o Islã, era uma espécie de protótipo de um vereador especialmente benevolente e justo na região de Fife. Se você o ouvisse, teria a impressão de que era simplesmente um arranjo puro de algumas questões mínimas de governança e coisas do tipo. Agora, esse não é o caso. O Islã é muitas, muitas coisas. É algo muito complexo. Não é fácil resumir. No entanto, é uma religião e é possível resumi-la até certo ponto. Minha definição favorita é que, essencialmente, existem 3 Islãs. Existe o Islã das origens, que são os textos, o Alcorão e o Hadith, os ditos, e de fato as primeiras vidas de Maomé. Há o segundo Islã, que é como isso foi extrapolado ao longo dos séculos na lei chamada Sharia. Há ainda um terceiro Islã, geralmente citado ao falarmos sobre o tema, no que creem os muçulmanos, como vivem. Agora, essas são águas muito, muito profundas, mas não adianta nada ver águas profundas se você não mergulhar direto nelas. Zak disse em seus comentários que devemos retornar aos valores religiosos do Islã. Mas o problema é que a versão dos valores religiosos do Islã do Zak vai ser muito diferente da de muitas outras pessoas. E deixe-me colocar esse ponto para você da forma mais dura, mas acho que é necessário e verdadeiro. Grupos como o ISIS têm a pior interpretação possível do Islã. Isso deveria ser óbvio, mas eles têm a pior interpretação possível do Islã, tanto para muçulmanos quanto para não muçulmanos. No entanto, é uma interpretação dos textos que eles têm, é uma interpretação válida das lições que eles tiram da vida de Maomé. É uma possível interpretação dos textos e tradições que eles têm diante deles. Receio, senhoras e senhores, que Maomé não foi Buda. Considerem a história do Islã, do cristianismo, senhoras e senhores. A história do cristianismo, Deus sabe, foi sangrenta. Teria sido mais sangrenta ou menos sangrenta se, em pelo menos uma ocasião, quando um dos discípulos de Jesus chega até ele e pergunta: quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes ou 70 vezes 7? Em vez de ensinar perdão infinito, como Jesus diz, imagine se ele mandasse cortar a cabeça dele. O que teria mudado na história do cristianismo se, ao invés de dizer quem não tem pecado, atire a primeira pedra, quando uma mulher é levada a Jesus por adultério, ele dissesse apedrejem-na? Acho que todos concordamos. Todos deveríamos concordar em um lugar como este que a história do cristianismo teria sido mais sangrenta. O mesmo vale para o Islã. E eu sei que em um lugar como este, nesta era em particular, é necessário fingir que algumas pessoas acreditam no cristianismo, outras acreditam no Islã, outras fazem yoga e que não há muita diferença entre elas. Existe sim, senhoras e senhores, as origens importam, mas deixem-me contar alguns fatos que devem interessar a este local sobre o que os muçulmanos pensam. E eu não vou falar da Arábia Saudita. Não preciso ir para a Arábia Saudita. Não preciso ir para os Estados do Golfo. Não preciso ir para o Irã. Vou apenas usar as opiniões dos muçulmanos na Grã-Bretanha. Então vamos lá. Aqui está uma. É geralmente aceito que o Estado liberal moderno inclui o direito das minorias sexuais de viverem, de levarem suas vidas e encontrarem o amor como quiserem. Uma pesquisa Gallup, realizada aqui no Reino Unido, em 2009, descobriu que 0% dos muçulmanos britânicos acham que a homossexualidade é aceitável. 0. Uma pesquisa do ICM realizada no ano passado descobriu que 52% dos muçulmanos britânicos acham que a homossexualidade deveria ser criminalizada. 52% dos muçulmanos britânicos no ano passado. Uma pesquisa da YouGov de 2015 descobriu que, em todo o Reino Unido, cerca de 16% da população acha que a homossexualidade é moralmente errada. Mas esse número subiu para 29% em Londres. Por que será? Deixo para você refletir. Acredito que a liberdade de expressão seja amplamente reconhecida, especialmente no país do professor Borgstein, como fundamental para o liberalismo. Vamos considerar esse ponto.
Canal 4 em 2006, notório, outra notória conspiração de direita, Canal 4. O Canal 4 em 2006 descobriu que 78% dos muçulmanos britânicos achavam que os editores das charges dinamarquesas deveriam ser processados. 78%. Uma pesquisa da BBC em 2015 descobriu que 27% dos muçulmanos britânicos tinham, abre aspas, alguma simpatia, fecha aspas, pelas pessoas que invadiram os escritórios do Charlie Hebdo e mataram os cartunistas, editores e jornalistas que estavam lá. Uma pesquisa do ano passado descobriu que apenas 1% dos muçulmanos do Reino Unido acham que as publicações deveriam ter o direito de publicar charges de Maomé. O tema das mulheres já foi citado hoje, mas vou te dar só um dado. Uma pesquisa realizada no ano passado também pelo Channel 4 descobriu que, em todo o país, 5% da população britânica concorda com a frase de que as esposas devem, aspas, sempre obedecer aos seus maridos. 5% em todo o país. No entanto, 39% dos muçulmanos britânicos concordam com essa frase. Vou-te dar outro exemplo rápido. Este não é um número. Esta é uma citação de um eminente oponente meu chamado Mehdi Hasan, um jornalista muçulmano britânico. Mehdi Hasan, em um artigo sobre o antissemitismo nas comunidades muçulmanas da Grã-Bretanha, escreveu o seguinte em 2013. Me dói ter que admitir isso, mas o antissemitismo não é apenas tolerado em algumas partes da comunidade muçulmana britânica. Ele é rotineiro e comum. Qualquer muçulmano que leia este artigo entenderá do que falo. Segundo ele, abre aspas, é o nosso segredinho sujo. Veja, esse é o principal problema do debate de hoje à noite. Porque se o outro lado estiver certo esta noite e o Islã for perfeitamente compatível com o liberalismo ocidental, então tudo vai ficar bem. Mas se eles estiverem errados, a nossa sociedade está ferrada. Estamos participando de um ato de fé cega e colocando o nosso futuro nas mãos de uma religião inflamável que nega o que está em suas raízes, mesmo fingindo que tem outras coisas acontecendo. Considero essa a pior situação para uma sociedade liberal. Então eu entendo porque hoje à noite você vai sentir, e com razão, que seria bom caminhar por esse lado da casa. Dizer que o Islã é perfeitamente compatível com o liberalismo ocidental e participar dessa pretensão. Mas eu diria que você deveria passar por esse lado ou pelo meio, porque tudo isso ainda está em aberto. Tudo ainda pode piorar muito mais do que já piorou. E a única coisa que podemos dizer com certeza é isso. Se evitarmos todas as partes difíceis desse argumento e cairmos na versão kumbaya do Islã, em vez de analisarmos por nós mesmos, então o futuro do Islã, dos muçulmanos britânicos, dos muçulmanos europeus e de nós que não somos muçulmanos, vai dar muito errado, de fato, nos próximos anos. Então, obrigado. Olá, para meu esclarecimento posso fazer só 2 perguntas? Sim. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é: até que ponto você distingue entre como um termo pode ser definido e a pior forma de interpretação? Então, por exemplo, se eu digo e eu admiro o fato de apoiar um Estado laico, isso significa que eu deveria defender a pior interpretação do secularismo, como me tornar uma soviética, apoiar a União Soviética? Sobre a primeira questão, não. Acho que o outro lado, na verdade, apenas essencializou a cultura ocidental esta noite. Fala-se muito em essencializar o Islã, mas pouco sobre essencializar nossa cultura. Tariq Ramadan e outros logo mencionam colonialismo, entre outros temas. É como se a história de países como o nosso fosse apenas colonialismo. É como se todo o resto que conquistamos não valesse nada. A segunda pergunta que quero fazer é: até que ponto você distinguiria, como você disse corretamente, que muçulmanos britânicos serem muito anti-homossexuais é algo tribal, seguindo culturas tribais do sul da Ásia, ou porque sabemos que esse tipo de ideia de matar homossexuais, de ser anti-homossexual, não está restrito apenas aos muçulmanos no sul da Ásia, mas também aos hindus no sul da Ásia, aos sikhs no sul da Ásia e aos cristãos em países africanos. O que conseguimos não é nada. Quanto à sua segunda pergunta, essa é outra forma de evitá-la. Eu não conheço nenhum judeu ou cristão que não negue capítulos do Levítico, ok? Mas eu acho muito, muito comum, como vimos esta noite, que as pessoas ignorem que os hadiths, os ditos de Maomé, são bem claros sobre o que fazer em relação aos gays.
Então, se fôssemos chegar a algum tipo de processo para superar isso, teríamos que começar, não é, dizendo, bem, o principal. Os livros e coleções autoritativos dos hadiths de Bukhari e de Maomé não são documentos de libertação gay, assim como também não são documentos de libertação feminina. Você começaria admitindo isso, mas sempre fazemos o oposto e dizemos que é algo específico ou cultural. Não tem a ver com religião, tem a ver com uma questão tribal específica. Muitas vezes, como ouvimos bastante sobre isso, dizem que os britânicos e outras potências coloniais importaram a homofobia para o mundo muçulmano, que de outra forma era super tranquilo com a gente gay. E isso também não é uma interpretação precisa. Como disse, recomendaria aos muçulmanos admitir o que está nos textos e superar isso rapidamente. Mas não sou muçulmano. Eles devem fazer isso sozinhos. Só espero que façam. Reconhecer que existe um problema é o primeiro passo para resolvê-lo, e a negação coletiva dos intelectuais ocidentais foi o que nos trouxe até aqui. Negar completamente que o Islã, por si só, tem muitos versículos problemáticos no Alcorão sobre os kufar, ou seja, os infiéis. E de acordo com a crença islâmica predominante, qualquer pessoa que não siga o Islã deve pagar a jizya, ou seja, o imposto para não muçulmanos. Ou deve ser morto, de acordo com a lei islâmica em uma sociedade islâmica tradicional. O profeta diz, a primeira coisa que você faz é chamá-los para o Islã. Se eles recusarem, então diga a eles que Alá obrigou vocês a pagar o tributo. Se eles recusarem, então temos que lutar. E assim, Douglas está simplesmente afirmando que precisamos reconhecer o problema para poder resolvê-lo. Precisamos ser capazes de reformá-lo. E a única maneira de reformá-lo é reconhecer que esses versículos realmente existem, que há um ódio profundamente enraizado dentro do mundo islâmico e na própria religião. E que chamar isso de uma religião de paz não vai apagar todas as pessoas que foram mortas em nome do Islã. Essa mulher está enterrando a cabeça na areia enquanto o mundo queima ao seu redor. Ela está, na verdade, alimentando o problema, permitindo e defendendo os bárbaros que estão às portas, e ela não será poupada. Como mostra a história, isso de fato ocorreu no Irã. Esse experimento já foi realizado onde a Aliança Vermelha-Verde realmente se formou, onde esquerdistas e islamistas se uniram para derrubar o regime do Shah. O que veio depois foi tirania absoluta. Sou um refugiado político do Irã, já estive na prisão, já vivi sob a lei islâmica. E eu sei como isso começa e sei como termina, e sempre começa por algum motivo com a união da esquerda e dos islamistas. Muitos desses estudantes ideológicos gostariam de nunca ter convidado a ameaça islamista para sua terra natal, e logo eles foram descartados e até mesmo destruídos. Não há sinal algum de valores ocidentais, nem de liberdade no Irã para mulheres, para gays, para qualquer pessoa que não siga o Islã. Essa é a realidade. Se você olhar online, há inúmeros vídeos de mulheres que tiram o hijab e são rapidamente presas. Elas são espancadas e às vezes nunca mais são vistas. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso no Ocidente. Mas muitos desses esquerdistas ignorantes estão abrindo as portas para a ameaça e defendendo a ameaça que acabará se voltando contra eles. Então, Douglas Murray está 100% correto, e seria sensato seguirmos o conselho dele. Obrigado por assistir a este vídeo. Para mais, inscreva-se no canal. E aqui está uma mensagem minha. Se você acredita no que fazemos aqui no Jewish Uncensored, considere nos apoiar de várias formas. Você pode nos apoiar financeiramente acessando buymeacoffee.com/Jewish Uncensored. Você também pode acessar nossa nova loja de produtos, israeluncensored.com, onde acabamos de lançar vários produtos novos. Além disso, para ter acesso a conteúdo exclusivo, você pode ir até a aba de assinaturas neste canal e se tornar membro por lá. E por fim, você pode compartilhar este vídeo com familiares e amigos para espalhar essa mensagem pelo mundo. Muito obrigado pelo seu apoio.